Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito dos dispositivos de comando. Tá? Quais são os objetivos aí dessa nossa aula inicial? Ao término dessa unidade, a ideia é nós termos os conhecimentos referentes aos botões existentes, entender o princípio de funcionamento dos botões de comando e também conhecer, os tipos aí de instalações mais usuais para esses tipos de dispositivos, tá? Então, uma definiçãozinha aí desses dispositivos, né? Está escrito aqui, então, dispositivos de acionamento são componentes utilizados em sistemas eletromecânicos destinados ao comando, acionamento e controle de máquinas e equipamentos. Tá? Então, qual que é a ideia? É a forma que o operador, ele vai acionar determinado sistema, determinado equipamento. Tá? Então, isso, basicamente é um controle manual, onde o operador, ou o usuário do equipamento, ele vai precisar acionar o componente aí para que ele faça alguma atividade aí, tá? No seu processo, tá? Seja ele comercial, industrial. Tá bom? Então, a ideia para essa unidade, para essa nossa aula, é mostrar os diversos tipos de dispositivos que tem e como que eles funcionam, tá bom? Então, basicamente, os dispositivos de comandos mais comuns aí são os botões de comando, nós vamos ver o que são, os comutadores e também, as chaves aí, chaves fim de curso. Tá? Aqui durante essa aula eu vou estar explicando para vocês aí como que é cada um, tá bom? Então, o primeiro componente aí, os botões de comando. Eles são os dispositivos que nós vamos utilizar para acionar manualmente. Tá? Então, a ideia desse dispositivo ele é interromper ou estabelecer a partida e parada de algum equipamento que nós vamos controlar. Tá bom? Então, há uma figura aqui, eu tenho um exemplo aí, de um botão de comando. Tá? Então, a ideia destes componentes aqui, embaixo tem outras imagens também, é eles serem instalados, em caixas de comando e painéis elétricos, como esse exemplo aqui. Tá, então aqui nós temos, 3 botões de comando. Então nós temos um botão aqui responsável por fazer o acionamento de determinado equipamento, um botão para fazer o desligamento e um outro botão aqui, um outro dispositivo que vai ser responsável em fazer a parada de emergência, o desligamento emergencial do equipamento. Que daí durante as nossas aulas aí nós vamos ver como que nós vamos trabalhar com esses dispositivos aí em nossos comandos elétricos. Tá certo? Então aqui assim seria um exemplo, de como condicionar isso daí em uma caixa em um painel elétrico, um painel de comando. Tá? E aqui por baixo, seriam enviados os cabos aí para fazer essa comunicação com o nosso comando elétrico. Então, os botões de comando, do que eles são constituídos? De basicamente dois itens, O botão de acionamento e o que nós chamamos de bloco de contatos. Então, o que seria o primeiro item aqui, O botão de acionamento. Ele tem a finalidade, de ser por onde o operador, por onde o usuário vai acionar o nosso dispositivo. Tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos aí, de como que isso pode ser. Então, tem vários formatos, Tem esse exemplo aqui, tem o botão de emergência, que ele é um pouco maior, E as cores aqui também, elas mudam, tá? De acordo aí com algumas aplicações aí, nós vamos ter cores específicas. Tá? Então, no primeiro momento, a gente precisa saber que a gente precisa, ter o botão de acionamento. E depois, junto com o botão de acionamento, nós temos o que nós chamamos de bloco de contatos. Qual que é a ideia? Aqui é fazer a interface, entre o acionamento do manual aqui do operador com os contatos elétricos. Então, aonde que estarão esses contatos elétricos? Estarão aqui dentro. Dentro desse componente aqui, que ele vai ser inserido, aqui. Então, nosso botão, nosso dispositivo de comando aqui, o botão de acionamento, ele vai ser inserido aqui dentro do nosso bloco de contatos. Aí, nesse caso específico aqui,
os contatos estão nessas condições aqui, então tem um conjunto de contatos aqui em cima e outro conjunto de contatos aqui embaixo. E aqui, né, quando ele é inserido, ele tem essa travinha aqui nesse bloco de contatos. Para quê? Para que isso daqui se fixe, né, no bloco. Né? Então, quando eu acionar aqui, ele vai acionar mecanicamente os contatos internos aqui no nosso bloco de contatos. Coisas importantes que a gente precisa lembrar dos blocos de contatos. Eles existem em várias configurações. Tá? Então, esses blocos de contatos, eles possuem o que nós chamamos de contatos abertos, também chamados de contatos NA, e contatos fechados, chamados de contatos NF. Tá? Isso nós vamos ir explicando durante as aulas aí, né? Quais são as diferenças, né? Onde está um, onde está outro aí, né? E isso, né, pode ser alterado de acordo com a especificação do código de cada bloco. Tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso, né? Quando a gente for comprar, né, esses dispositivos, nós temos que lembrar que nós precisamos comprar o botão de acionamento e o bloco de contato. Aí a compra, né, o código desses blocos, né, e dos botões variam de acordo com a cor, de acordo com o diâmetro dele, né, os blocos de contatos, de acordo com a quantidade de contatos disponíveis, de acordo com as características deles aqui, né? Se eu tenho 1 ou 2 ou 3 conjuntos de contatos, né? Se eu tenho iluminação interna também, né? Então, o código vai mudar de acordo com isso. Então, a gente tem que lembrar que vai ter que fazer, né, teoricamente, 2 códigos aí para que consiga montar o dispositivo completo. Tá certo? Aí aqui, né, eu tenho aqui um exemplo das características em específico desse bloco de contatos mesmo. Então, nós temos aqui, né, a forma do bloco de contato, como que ele é acoplado, né, o dispositivo aqui, né, o botão de acionamento no bloco de contatos. Esse aqui eu peguei do datasheet aí do fabricante, então ele tem as medidas aí, né, para que tenha noção aí na hora de fazer o projeto, né, do seu painel elétrico, tá? Então, lembrando, né, que nosso painel ele termina aqui, ó. Então, toda essa parte que tem aqui do L para dentro, ela fica interna no painel. Então, o nosso painel tem que ter esse comprimento L aqui mínimo para que esse conjunto aqui fique ok lá no seu painel de comando. Isso daqui vai ficar para fora. Então, aqui que o usuário, né, que o operador vai fazer o comando. Tá? Aí, qual é o princípio de funcionamento, né, desses botões, né? No caso aqui, né, vamos falar um pouquinho a respeito do botão de impulso. O que acontece, né? Dependendo do tipo de contato aqui, do tipo de dispositivo que você está utilizando, você vai ter características diferentes, tá? No seu acionamento. Por exemplo, aqui, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do botão de impulso. Qual que é a ideia do botão de impulso? Quando o operador acionar, ou o usuário, né, acionar esse botão, ele vai gerar um pulso, né, aqui no meu dispositivo de comando, aqui no meu bloco de contatos. Quando o operador retirar o dedo do botão, ele vai voltar à condição inicial. Como que funciona isso interno, né, no nosso botão de acionamento? Ele tem, né, aqui é o local onde o operador faz o acionamento. Aí dentro ele tem o que nós chamamos de mola de retorno. Tá? Qual que é o objetivo dessa mola? É fazer com que, né, quando o operador acione o botão, né, ele vai comprimir essa mola, então o nosso contato, que era o contato NF, que ele já estava na condição fechado, ele vai abrir, e quando eu acionar aqui, esse contato fecha. Então, esses 2 contatos aqui vão trabalhar um de forma oposta ao outro. Quando um estiver aberto, o outro está fechado. Tá certo? E daí, quando o usuário ele tirar o dedo do botão, a mola vai retornar esse conjunto para cima, fazendo com que o contato NA ele volte a ficar aberto e o contato NF, que na condição normal ele era fechado, ele volta na condição de fechado. Tá? Então, isso seria o botão de impulso. O que vai acontecer? Você vai gerar um pulso lá para ele, no botão, e ele vai fechar aqui, depois ele vai, quando você tirar o dedo do botão, ele vai abrir. Tá bom? Aí aqui está explicando todo esse roteirinho aí, né, de como que ele vai funcionar, né, o que eu acabei de explicar para vocês.
Aí aqui eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês aí dos botões. Então nós temos a opção, né, de botão de impulso faceado, botão de impulso saliente, daí vai depender muito de cada aplicação aí, né? Da forma que o usuário, né, ele vai querer os botões de acionamento, né? Tem esse daqui, né? Tem alguns aqui que ele tem a guarda mais alta, né? Que é para evitar acionamentos não, vamos dizer assim, acionamentos que você indevidos, né? Então você vai ter que vencer essa guarda aqui, né, para poder acionar o botão. Então tem vários tipos aí, vai depender muito de cada aplicação, tá? Aí aqui tem esse botão de impulso tipo cogumelo, que a gente usa bastante aí, ele para comandos, né, que nós chamamos de comandos bimanuais, né? E também comandos de acionamento de emergência, né? Ele é um botão um pouco maior, para que seja mais fácil, né, o acionamento, né? Vamos imaginar que a sua máquina está em operação ali, ocorreu alguma coisa, você não precisa ficar procurando lá qual que é o botão de desliga para parar o equipamento, né? Você já visualiza o botão de emergência, já vai lá e aciona ele, e se o seu comando estiver montado de forma correta, esse equipamento vai ser desligado, tá? E aqui nós temos, né, o botão de impulso cogumelo e temos também o botão de emergência, né, que é o exemplo aqui que eu expliquei para vocês agora. Daí lembrando, né, que alguns botões, aí, principalmente os botões de emergência, né, ele não, ele não tem, né, assim, não é ideal ter a característica de contato de impulso, igual esse daqui, que quando eu aciono, o contato volta a fechar. A gente precisaria ter daí um contato, né, o bloco de contato, ou e o próprio botão aqui, né, dispositivo de acionamento, com a opção de retenção. O que acontece? Quando o operador ele aciona o botão, ele fica na posição que o operador deixou. Para que ele volte na condição normal de trabalho, precisa ter uma ação do operador, seja puxando esse botão para fora aqui, seja girando ele para que ele saia da condição de travado. Então, nós temos as duas condições de contatos de impulso e contatos de retenção. Então, a gente precisa, né, quando estiver desenvolvendo um projeto, alguma coisa aí na parte de comando, verificar qual é a aplicação de cada um dos dispositivos de comando. Tá certo? Aí aqui, né, tem alguns exemplos aí, né, das caixas, né, de comandos aí. Então a gente tem uma botoeira de comando simples aqui, onde nós temos aí um botão de emergência, um botão para ligar e outro para desligar. Nós temos aí também, né, um sistema de alarme, por exemplo, né, se eu quiser. Isso aqui eu coloquei, foi colocado um exemplo aí de alarme de incêndio, né, mas eu posso somente colocar, né, um painel como esse e um botão de emergência ao redor aí do meu equipamento industrial, né, para que caso ocorra uma falha, eu consiga desligar esse equipamento em qualquer local. Né? Então, vai muito da aplicação aí do seu equipamento. Né? Isso a gente usa bastante em equipamentos longos, né? Grandes, onde você tem que ficar monitorando várias fases lá do processo. E outro exemplo aqui também, né, são as famosas aí botoeiras de pontes rolantes e monovias. Né? Então, lá aqui nós temos também os dispositivos de comando, né? Botões de emergência e os botões convencionais aí. Tá? Então, aqui, né, eu falo aqui um pouquinho específico dos dispositivos de comando quando a gente trabalha com reversão, né, somente em monovias, né, em pontes rolantes, é importante que a gente, né, utilize botões com o comando com intertravamento mecânico entre os botões, para que ocorra, né, se um botão tiver acionado, o outro ele não deixe acionar mecanicamente, é uma proteção a mais. Mas durante as nossas aulas aí, né, da parte de comando, nós vamos explicar o que são os intertravamentos. Tá? Tanto mecânico quanto elétrico. Outro... Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!